Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido e amado Deus, Pai de bondade, damos graça nesta noite por tudo quanto o Senhor já tem realizado em nosso meio, pelo ano de vitória que se passou, por este ano que está se iniciando. Deus, nesta noite, vem abençoar teus filhos que vão neste momento ofertar, dizimar na tua casa, ó Deus. Senhor, vem abençoar poderosamente, repreendendo o devorador, abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados, recompensando a cada um, Senhor, com as suas bênçãos infinitas sobre as nossas vidas. E que nesta noite, Senhor, possamos lhe adorar neste momento com este ato, Senhor, de gratidão ao Senhor. Continue nos abençoando ao decorrer deste trabalho, deste culto, pois ainda temos muitos a receber de Ti nesta noite. Pai, fala conosco poderosamente, somos gratos ao Senhor por tudo. Amém. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Jesus é bom, Jesus é bom. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Aleluia! Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Olha o que ele fez. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, ele não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Um dia, Deus presenteou o planeta terráqueo, dando o seu único filho de melhor para morrer por mim e por você. E a sua palavra nos diz em São João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha assim a vida eterna. E Jesus morreu, viveu, pregou, ressuscitou e está vivo para todo sempre. É motivo de eu e você e nós glorificar o teu santo e eterno nome, porque um dia nós estaremos por toda a eternidade magnificando o teu nome. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a ele, isto
6 e 3. Eu sou o Senhor e não mudo. Graças a Deus. Meus irmãos, é chegado o momento de nós recebermos a poderosa e inerrante palavra do Senhor aos nossos corações. Esta palavra que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Palavra que é pão para o faminto, é água para o sedento, é luz para quem está em trevas. É a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu convido a linda noiva do Cordeiro a se colocar em pé e estaremos orando. E após esta palavra de oração, pastor Josué sabiamente estará nos trazendo esta palavra ao seio da igreja. Portanto, nós queremos pedir neste instante para que o presbítero Alessandro faça aqui esta oração e depois estaremos recebendo a palavra na voz do pastor Josué. Graça e paz da parte de Deus seja para a igreja, amém? Amém? Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, por tudo quanto já ouvimos, Senhor Deus, até aqui este momento, ó Deus. Agora, Senhor amado, que nós possamos estar com o nosso ouvido atento, Senhor, e o coração aberto, prontos para receber a Tua palavra. Fala conosco mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, pois estamos prontos, Senhor, para receber tudo quanto de Ti for mandado, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo, usa o Teu servo, Pai querido, e cada um que adentrou este tempo, Senhor, saia com a sua resposta, em nome de Jesus, em vossos corações. Amém. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, abram suas Bíblias, depois faremos algumas considerações, na carta aos Hebreus, capítulo 11, acredito que todo mundo conheça este texto da palavra de Deus, versículo 23 ao 29. Estamos alegres pela oportunidade de estar com os irmãos mais esta vez, recepcionados de forma calorosa, revendo amigos e irmãos que nós não conseguimos esquecer. Foram quase 16 anos nesta bela cidade, servindo, trabalhando. Aqui eu fui batizado com o Espírito Santo, consagrado ao presbitério, ao evangelista, pastor. Nasceu a Débora ali no Hospital Piedade, não existe mais, né? É a caçula, e é uma série de coisas boas que a gente lembra, né? E sentado aqui a gente mata a saudade, muita, mas muita mesmo. E onde nós passamos, não podemos deixar de fazer referência a Lorena. Pela gratidão que o Senhor teve conosco, houve lutas, houve problemas, desandanças, mas o Senhor foi muito misericordioso. E eu agradeço a apresentação, a recepção da igreja. E depois do culto eu quero dar um abraço em quem quiser me dar um abraço. A barriga está grande, mas o coração ainda ferve. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Versículo 26. Porquanto considerou opróbrio de Cristo, aqui opróbrio pode ser desprezo, vitupério, vergonha, por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E o 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. De todo. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado. Desde a hora que eu cheguei aqui, que eu estava, nosso maestro ali, irmão Gesiel, aceitou eu sentar ali com os irmãos e com um instrumentinho. Esse instrumento, irmãos, me acompanha há 47 anos. Os irmãos acreditam? 47 anos. Nem a irmã Natália sabe das minhas mágoas, ele sabe.
Eu tenho vergonha de contar para ela, mas para ele não. Porque ele é mudo, ele não fala com ninguém, né? Então é uma coisa interessante. Uma história de amor muito grande com o meu instrumento. Quando eu fiz 15 anos, pobre, sempre, né? Lutando. E nós tínhamos aprendido música na igreja. E aí tinha, nessa época, era difícil ter um instrumento. A igreja dava um instrumento, às vezes, né? E havia promessa de me dar um instrumento, um saxofone. E houve alguma coisa lá e o saxofone foi para a filha do maestro. Eu fiquei tão aborrecido. Aí nós estávamos no Rio de Janeiro, só como introdução que sirva também de edificação, e é tudo por fé. A gente às vezes nem sabe que certas coisas estão acontecendo com a gente, depois fala assim, é por fé, a gente não sabe explicar. Pois bem, fui noutra igreja e eu sabia que nessa igreja, lá na Penha, no Rio de Janeiro, era de bom sucesso e havia um instrumento, era uma igreja rica. Eu fui lá, falei com o maestro, estava chateado, magoado. Poxa, maestro, eu aprendi música na igreja e me prometeram um instrumento, não me deram, estou muito aborrecido. Aí ele, para sair as minhas bichas, me levou lá na sala de instrumentos, nunca esqueço. Tinha um ferro assim, cheio de... Hoje não tem mais, um sousafone, aquele instrumento grandão. Algumas bandas de música militares têm. Enfiado, tenor, sax alto. Aí ele falou, ó, você chegou aqui, tem um instrumento que você quiser. Eu precisava de um só, não precisava mais de dois. Aí fui e falei com meu pai, de saudosa memória. Poxa, pai, eu sofri uma decepção. Eu vou lá para a Penha. Lá tem instrumento para dar. A hora que eu chegar, tem instrumento. Aí meu pai, muito sábio, falou assim, ó, você é membro da igreja, eu não posso te segurar. Eu fui nascido e criado na igreja. Nessa igreja eu me casei. Assembleia de Deus em Bom Sucesso, era na Rua Pesqueira, agora está na Frei de Jaboatão, de frente para a Avenida Brasil. Pois bem, ele falou, se você quiser, você pode ir para a Penha, mas eu quero só dar uma palavra para você. Aí falou assim, eu nunca esqueci, se na igreja que você nasceu, foi apresentado, se criou, aprendeu música, todo mundo te conhece, estão fazendo isso com você, e se você for para uma igreja desconhecida? E deixou sem resposta e virou as costas. Aí eu comecei a raciocinar, eu falei, é verdade, se na igreja que eu nasci, que estão fazendo isso comigo, mas desconhecidos, os caras vão botar um cerco e me matar, né? Aí fiquei por ali. Pois bem, quando foi no dia que eu estava fazendo 15 anos, chegou meu pai com um relógio de pulso, que nós chamávamos de roscófico. Era o relógio, quando via a chuva lá, 300 quilômetros, ele já parava. Ele chamava roscófico. Mas bonito, dentro de uma caixa de veludo, né? Eu nunca esqueço, estávamos em casa, a casa pagava aluguel. Aí ele chegou e falou assim, ó, um relógio para você, papai comprou um relógio novo, não o melhor, mas é zero. E um instrumento para você. O instrumento era uma caixa antiga, o desenho da caixa, alguns pegaram, né? Toda esfarrapada. Aí me deu, falei, ó, papai lamenta, porque o papai comprou no penhor da caixa. Foi lá, resgatou o instrumento e me deu. E resumindo essa história, ele me acompanha há 47 anos. Já rodou, já amassou, já emprestei, quebraram, mas agora não empresto mais não. Então é uma história de amor muito linda que eu tenho com esse instrumento, né? Então eu fico feliz, irmãos, como Deus é misericordioso, aleluia, né? E às vezes a gente luta, e hoje tem a facilidade de você comprar instrumento do jeito que você quiser, mas não me chama a atenção. Aquele garotinho ali é o meu amor, um dos meus amores, né? Irmãos, neste primeiro culto do ano, como eu falei para os irmãos, estava sentado ali, e se eu estiver enganado, os irmãos me corrijam. Eu fiz uma leitura rápida do culto. Os irmãos sabem que uma das partes de um culto é estar raciocinando. Nós não podemos fazer o culto só no espírito, senão você está arriscado morrer. Não podemos fazer o culto também apenas na carne, no raciocínio, senão você perde sentido. O apóstolo Paulo diz em Romanos, o vosso culto racional. Eu estou falando aqui, os irmãos estão raciocinando. Estão entendendo o que estou falando? Chama-se raciocínio. Se eu dissesse aqui, irmãos, agora vamos dar uma serra, os diáconos vão entrar com a motosserra aqui e deixa o seu braço esquerdo e vamos cortar o braço esquerdo de cada irmão. Você ia raciocinar e falar, não, está errado isso aí, não vou dar meu braço esquerdo. Não, mas o Espírito Santo está mandando. Vocês não vão acreditar nessa história, porque vocês estão raciocinando. E eu estava no culto, quando a nossa banda tocou os 3 hinos, eu fiz uma leitura. Aí depois o ciclo de oração cantou um hino, depois juntou com a mocidade, cantou. E agora nesse final, quando o irmão Daniel louvou o Senhor, me veio uma confirmação.
que Deus deve estar falando pelo menos com uma pessoa nesta noite especificamente. E qual é a palavra do Senhor? Não é a palavra de palmada, não é a palavra de puxão de orelha, é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo. É alguém que está fazendo uma projeção do ano e entrou, não é só porque você entrou aqui, eu não quero usar esse chavão. Você entrou aqui na igreja hoje com seus problemas, deixa lá fora. Eu detesto isso. Eu trago os problemas para dentro da igreja. Porque se eu deixo lá fora, quando acabar o culto, eu tenho que levar tudo para casa novamente. Então eu entro com eles e, à medida do possível, Deus libera alguns. Alguns são meus mesmo, vou ter que levar vida fora. Mas nesta noite, nessa leitura e diante dos hinos, e eu estava na dúvida, o pastor Gerson me pegou meio na contramão, que ele sempre me avisa. E ele não me avisou. Mas depois eu puxo a orelha dele na casa dele. Me ajuda? Você vai ver depois. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Aqui, nesse capítulo, irmãos, está sendo tratado de alguns heróis da fé. Existem muito mais, muito mais. Mas Deus achou por bem usar o escritor, que é uma guerra, né? Quem escreveu Hebreus? Não vamos entrar nesse detalhe. Deus escondeu, e se ele escondeu, ele sabe por quê. Ele achou por bem colocar alguns heróis da fé do Antigo Testamento e colocou Moisés. Todo mundo conhece a história de vida e de fé e de ação e de domínio, de fraquezas também de Moisés. Eu acho interessante a expressão pela fé. Por que pela fé? Porque existem coisas que só serão feitas pela fé. Não tem jeito. Mas existem pessoas que confundem as coisas, querem fazer as coisas, deixar Deus fazer coisas que quando você deve usar a sua fé. Vou dar um exemplo aqui. Você tem um terreno muito bom e você quer construir uma casa lá. E você fica pensando assim, pela fé essa casa vai sair. Pela fé essa casa vai sair. Se você não murar, se você não comprar o material, a casa nunca vai sair. Porque depende de você. Agora é possível que quando você estiver construindo, vai faltar alguma coisa, você vai precisar de uma coisa, aí você vai apelar para Deus e falar, Senhor, eu fiz o que era possível, agora faltou aqui alguma coisa, até em termos de dinheiro, de bens. Aí Deus entra, usa a nossa fé e nos honra em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos querem ver uma coisa? Estamos aqui nesta noite pela fé. A Bíblia diz que aquilo que não é feito por fé é pecado. É possível que alguém tenha vindo se arrastando. Nós estamos passei alguns lugares com a minha esposa, depois encontramos com a Débora, e eu não consigo ficar sem congregar. Eu acho incômodo botar gravata. Tivemos agora na casa do meu irmão, lá no litoral do Rio, perto de Angra, um calor, irmãos, insuportável. Mas eu botei a gravata, eu me molhei todinho, fiquei na frente, levei o instrumento, solei lá, ajudei os irmãos também, mas eu fui ao culto em nome de Jesus. Eu estaria mal, muito mal, se eu ficasse em casa por causa da gravata, que me incomoda por causa do calor, né? E não recebesse do Senhor a fé, a bênção, a graça. O escritor está dizendo, pela fé, apenas nascido foi ocultado por seus pais por 3 meses. Eles tiveram condições de ocultar Moisés por 3 meses. Depois de 3 meses, ele falou, Senhor, não tem mais jeito, acabou. Então existem coisas que você faz, porque tem que ser feita, dentro dos limites humanos. E existem coisas, quando elas ultrapassam o limite humano, elas são feitas por fé. E quando entra a fé, o Senhor nos honra, o Senhor nos dá graça e o Senhor nos dá a vitória por meio do seu Filho amado, nosso Salvador. Aleluia. Qual era a ordem, irmãos? Eu vi um neném chorando ali. Imagina você segurar um neném chorando 3 horas da manhã. Agora não, agora está barulho. Mas 2h30 da manhã, uma criança chorando, o mundo inteiro ouve. Ora, mas não é para ter criança, como é que, ainda mais na casa dos hebreus? Ou vocês acham que Moisés não chorava? Chorava e chorava muito. E Joquebede, sua mãe, devia quase colocar uma fraldinha e enfiar na boca do menino.
Cala a boca, menino, vai morrer todo mundo aqui. Como é que você vai fazer uma criança de 3 meses calar a boca? Eu costumo dizer, os irmãos sabem disso, que a criança tem um relógio que ele é fatal. 2h30 da manhã, se você não der a mamadeira, não colocar o seio na boca, ele vai berrar e berra muito. Berra, o bichinho é danado. Ele tem um relógio que é ativo. Você fazer uma criança de 3 meses calar a boca não é fácil não. Eles foram segurando 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando chegou 3 meses, falou: Senhor, vai morrer todo mundo por causa desse garoto. E a Bíblia diz que o garoto era bonito. Irmãos, quando a Bíblia disser que é feio. Mas quando a Bíblia disser que era bonito, que é bonito. Diz que ele era fora de série. E a Bíblia registrou isso, fez questão de dizer. Agora imagina o dilema de um pai, irmãos. A mãe chega o pai e fala: Arão, né? Arão, depois Arão. Situação difícil, tem uma lei aqui e vai morrer todo mundo. E aí, o que a gente faz? Eu sei, joga. Eu vou jogar esse garoto fora. Mas é duro, mulher. Não, vamos botar esse garoto. Vamos segurar. 3 meses, não tem mais jeito. Nós precisamos dar um jeito. Então, nesta noite, se eu não estiver enganado, eu não quero estar. Se Deus estiver falando com uma pessoa, amém. Se não estiver falando com ninguém, estará falando comigo. E eu estou muito satisfeito. Deus está dizendo: se você suportou 3 meses e a resposta não veio, fique tranquilo, fique tranquila, que ela virá. Irmão José, mas a minha caminhada não é de 3 meses, não é de anos. Eu estou com uma causa difícil, de anos, você não conhece. Aguarde. É porque Deus sabe que você pode suportar mais um pouco. Quando não tiver mais jeito, Ele vai entrar com a solução em nome de Jesus. Aleluia! Está escrito que Ele abre fontes, Ele mostra água onde não tem. É louvado seja o nome do Senhor. Um dia Jesus chega para Pedro e fala: quem é que paga o imposto? O pessoal, os estrangeiros. Então, para ninguém escandalizar, Pedro, vai lá e o primeiro peixe que você pegar vai ter um starter na boca dele. Irmãos, pegar um peixe na primeira jogada de uma linha e ele está com o starter na boca, só Deus para fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deixa eu dar um aviso aqui. Eu sou muito detalhista, puxei minha mãe, Manoel. Isso aqui, irmãos, não está dizendo para você: o pastor leu lá, eu estou passando um problema com um garoto aqui, eu vou jogar ele lá no lixo, porque a mãe de Moisés jogou o garoto. Não vá fazer isso, pelo amor de Deus. Se eu souber, eu vou dar umas palmadas em você depois, viu? Isso aqui foi um ato de fé. Fé não se explica. Milagre não se explica, irmãos. Tá? Existem coisas na Bíblia que suplantam a nossa fé. Então, muitas vezes as pessoas lêem o texto e fazem uma interpretação errada. Porque está escrito, eu vou fazer. Ali foi um ato de fé e Deus honrou. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Outro ato de fé. O que acontece? Os irmãos conhecem a história. No entremeio de colocar o garoto no rio Nilo, diz a história que havia muitos crocodilos naquele rio. A irmã dele, Miriam, corre na frente e chega lá e havia espécie de uma piscina reservada para a princesa. Esses dias passou até um filme, eu gostei até da ilustração. Eu pensava assim que era um negócio ermo, jogado no meio do mar. Era um lugar bonito, era um lugar reservado. A princesa entrava e as amas ficavam fora vigiando. Porque possivelmente ela tirasse a roupa, ficasse com a roupa mais fininha. Não havia biquíni, é lógico, né, esse negócio todo. E elas estavam vigiando. Miriam, sabiamente, quando a mãe coloca Moisés no cestinho, passou um betumezinho, né? Um asfaltozinho, soltou, ela saiu correndo e lá na frente ela percebeu que a princesa estava tomando banho. Ela ficou de olho, ela ligou os fatos, só falou: ela vai encontrar, meu irmão vai ser visto por ela. Mas não deu outra. Quando vem o cestinho, parou e, puxa, mas o que tem dentro do cesto?
Aí confirma isso que eu falei. Ele, além de ser uma criança de 3 meses, ele era muito bonito. Eu acredito que essa boniteza foi dada por Deus para chamar a atenção. Porque se ele fosse caolho, né? Não tivesse um olho, tivesse uma boca torta, a princesa falasse, é muito feinho, deixa para os crocodilos matar mesmo. Né, Daniel? Daniel gostou. Mas Deus é sábio. Deus, irmãos, é tão poderoso que Ele faz o feio ficar bonito, se for preciso. Aleluia. Eu conheci o irmão Josué Dimitrov, foi tocar numa congregação e tocava trombone, meu irmão Ribeiro. E ele, não era muito distante, para não levar o instrumento, ele tirava o bocal, botava no bolso, aquelas calças antigas, tinha um bolsinho aqui, né? Ele deixava o instrumento na igreja e tinha um caminho longo, ele morava em São Paulo, conheci José Dimitrov, ele era russo, descendente de russo, uma figura, branco, tá. E ele saiu da igreja, quando ele vai fazendo aquele pedaço escuro, lá na frente tinha os assaltantes, esperando, sabia, cara, ele vem vindo. No escuro, ele vinha brincando com o bocal do instrumento, tirava do bolso, colocava, e de longe pensaram que era uma arma. E disseram, rapaz, não dá para assaltar esse cabo aí não, que ele está armado. A gente vai falar voz de assalto, ele vai meter bala na gente. Ele veio brincando com o bocal do instrumento, passou brincando, foi embora. Depois, passado o tempo, você Josué, sabe que você foi livre de um assalto? Não, os camaradas pensaram que você estava armado. Eu falei, não, era o bocal do instrumento. Jesus faz o bocal do instrumento virar arma, aleluia! Oh, irmãos, que Deus maravilhoso, aleluia! Eu fiquei tão feliz quando o pastor Gerson apresentou as pessoas que não são daqui. Que foi, é o melhor lugar mesmo, não é exagero não, irmãos, é o melhor lugar. Quantas coisas nós estamos livres nesta noite. Eu sei que muitas vezes a gente vem se arrastando com problemas. Às vezes não é nem nosso, é um familiar, é alguém passando luta, é doença, enfermidade, falta de dinheiro, emprego. Mas nesta noite você chegou aqui por fé e o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer uma comparação? Vocês sentiram o que é? A gente lê. Você foi adotado por Bill Gates. Todo mundo sabe que Bill Gates é o mais rico do mundo hoje. Tem uma fortunazinha de 70 e poucos milhões. Coisinho, já doou 3/4 por o judeu lá, o terceiro do mundo, buffet. Já doou um pouquinho em vida, quando ele morrer, para uma mulher dele, continuar a fundação. Mas ele hoje é o mais rico do mundo. Então você foi adotado por Bill Gates. Você é a filha ou filho de Bill Gates adotado. Aí passou um tempo, você aceitou Jesus, olhou, e Bill Gates é agnóstico, não acredita em Deus. Ou aliás, acredita só no conhecimento, um jogo de conhecimento, a gnose, doutrina espírita, doida aí. Pois bem, aí você aceita Jesus. E o Espírito Santo fala assim, você vai ter que deixar Bill Gates e me servir só, senão você vai para o inferno com o dinheiro dele. Eu não estou dizendo, irmãos, quem é rico vai morrer, vai para o inferno, é isso. Eu estou exagerando aqui para os irmãos entenderem a situação de Moisés. Seria fácil, irmãos? Pense. O filho ou a filha de Bill Gates. Você foi adotado por você, tem tudo que você puder imaginar. De bens, de riqueza, de conhecimento, de acesso. Você pode conhecer o mundo inteiro se você quiser, porque é o homem mais rico do mundo. Ele aluga aviões aí para fazer viagens internacionais. Isso tinha acontecido com Moisés. Quando a princesa o recolhe, paga para a mãe, depois de um certo tempo, a mãe vai lá levar para a princesa, tem um nome complicado. Ela passa da educação. Diz a história que Moisés era cientista, era engenheiro, era guerreiro, era general e falava alguns idiomas. Não era um Zé Ninguém, ficou muito famoso, conhecido. E diz a história que a mãe queria, a mãe adotiva, a princesa, tinha um problema lá com o irmão, ela queria empurrar Moisés para ser o faraó. E a família soube, não, um ex-hebreu, um hebreu, foi encaixado lá no rio, não, nosso sangue é azul. Diz a história que essa princesa estava empurrando, ajeitando, e ela adquiriu um amor muito grande por ele.
Ela se afez a ele, se achegou a ele. Agora está dizendo o texto: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Foi o dia que ele falou: princesa, você é minha mãe adotiva, eu lhe devo muito, eu sei da história, eu tinha 3 meses, a minha mãe me colocou lá, você talvez nem sabe desse detalhe, era para me livrar, você me adotou, tudo que eu tenho eu sou, mas eu estou indo embora porque eu tenho um alvo maior. O meu alvo é a glória, aleluia. Está escrito na frente. Ele suportou a vergonha o escárnio por Cristo. Ele já divisava, irmãos, ele já via Cristo aqui no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, irmãos, Deus está nos dando graça para nós dizermos um não àquilo que vai tirar nossa fé. Às vezes, irmãos, é um rapaz muito bonito, mas se ele vai atrapalhar a sua fé, é melhor você dizer não para ele, aleluia. É melhor você casar com o mais pobrezinho e você ir para o céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é uma amizade muito boa, mas está te levando para o inferno. É melhor ficar sem um amigo, sem amiga, e ir para o céu em nome de Jesus, aleluia. Temos que abrir mão, irmãos, abrir mão. É difícil, eu sei. E é possível que ela tenha ponderado. Mas você está doido, Moisés? Você vai para onde? Eu vou sair por aí, vou tirar o povo. Moisés, isso é ingratidão, Moisés. Eu tirei você lá com 3 meses. Você tem tudo, Moisés. E deve ter falado assim: eu vou falar baixinho, Moisés. Eu tenho um sonho que você seja o faraó. Moisés. Se eu fosse você, eu esperava mais um pouco. Tem uns camaradas aí que não tem sentado. E você não, Moisés. Você é meu filho adotivo. Você é muito inteligente, Moisés. E você continua bonito, Moisés. Eu quero, olha, se você ficar aqui, eu vou ajeitando as coisas e quem sabe você vai. Aí, irmãos, vê essa expressão bíblica, pela fé. Aqui tem muitos irmãos, para não dizer todos, que devam ter tomado decisões difíceis. E que alguém ao ouvir disse o quê? Você está doida. Que isso? Você está doida? Você está doido? Não, a decisão foi tomada por fé. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Estão entendendo o que nós estamos falando? Amém? Diante de uma oferta grande, o que você faria? Não é isso? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O povo, irmãos, está sofrendo no Egito. Quando ele sai do palácio, outra coisa, ele já sabia, possivelmente a princesa fez a seguinte pressão sobre ele: Moisés, é o seguinte, quando você sair daquelas portas para fora, eu não te conheço. Não te conheço. Mas eu não te conheço, você vai ser meu inimigo. E você sabe que o meu pai não gosta desse povo aí também. Possivelmente tivesse morrido já o pai dela. Mas pensa, Moisés, fica aqui, Moisés. Olha, irmãos, quantas pessoas, irmãos, perdendo Jesus por uma noitada na balada. Irmãos, eu não vejo nada em balada, irmãos. Eu não sei que negócio. Esse hino que o irmão Daniel cantou aqui é uma balada, sabia? Uma balada. O pessoal descobriu balada agora. Eu fui para balada. Não tem nada de balada, só barulho, só pancada. Balada, irmãos, é um ritmo dentro da música, é antigo. Eles inventaram a balada e o pessoal está sendo enganado. Balada como a Boate Kiss, que a moça estava dentro da balada, da boate, sendo queimada, o fogo acabando, ela mandou uma mensagem pelo celular. A mãe tinha dito: não vá, fica aqui. E naquela noite ela foi e não voltou e falou: mãe, estou morrendo. Vale a pena, irmãos? Vale a pena trocar Jesus por uma balada? Vale a pena trocar Jesus por aspirar pó, cheirar pó? Vale a pena trocar Jesus por roubar um carro?
Vale a pena trocar Jesus para ter subir bem na vida, pisando nos outros? Eu acredito que não, irmãos. Nesta fé, nesta noite, a nossa caminhada é pela fé, em nome de Jesus, aleluia. É difícil, eu sei, irmãos. É difícil ser crente. A minha esposa falou com sabedoria aqui. Tem igreja para tudo que é tipo. Tem igreja. Esses dias, conversando com meu irmão, que também é pastor Samuel, fizeram um grande show gospel numa igreja dessa do Brasil. E lá o cantor gospel, que cobra caro, fez lá uma arruaça dentro da igreja. Diz que a mocidade começou a subir no banco da igreja, a pular dentro do banco da igreja, empolgada que estava. O pastor, homem de Deus, pega o microfone e repreende. Diz: não, jovens, não é isso. Isso aqui é uma igreja, um santuário do Senhor. Diz que vaiaram o pastor, de respeitar o homem de Deus. Que igreja é essa, irmãos? Mas nesta noite nós estamos numa igreja séria, servindo a um Deus sério e aguardando a volta preciosa de Jesus, aleluia. O Senhor vem buscar a sua igreja. Nós aguardamos que fosse antes de terminar o culto, dando um adeus a este mundo de horror, de miséria, de pecado, de engano. Por isso nós estamos aqui por fé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por fé. Por fé, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pode passar rápido. O Egito era a potência do mundo. É os Estados Unidos hoje. Tá? Só isso. Ele falou não para a princesa e para toda a estrutura. Irmãos, precisa fé, hein? Precisa fé. Precisa fé. Eu não vou dizer que isso aqui é fácil, não. Isso é um desafio. É um desafio. A pessoa deixar tudo pronto para ir cuidar de escravo, para saber que vai sofrer, saber que vai levar couro do começo ao fim, como tentaram. Quando ele chegou lá, o pessoal começou, quando deu a primeira investida no faraó, ele começou a dobrar a carga e tirar o material para ver se o povo desistia. E Deus falou assim: pode deixar que eu vou endurecer o coração do faraó. Não se assusta não. E cada vez que ele ia falar com o faraó, falou: eu sei que é ir, né? Não vai, amanhã, brincando com Moisés. E ele diz não para a princesa, ele diz não para a estrutura toda. E Egito é uma figura do mundo. Quanta coisa que o mundo oferece. Irmãos, o mundo está tão traiçoeiro que hoje está fácil ser pastor. E vergonhoso também. Um pastor, Hernandes Dias Lopes, um grande escritor presbiteriano. Quem gostar de ler, compre livros dele. Tem uma coleção da Agnus, vários livros comentados, livros devocionais. Ele falou que sempre viajava no exterior. E um dia ele está no aeroporto para fazer uma visita pastoral, ia pregar no exterior. A Polícia Federal fez interrogação com ele como se fosse bandido. O senhor é pastor? Sou. O senhor vai para onde? Vou pregar, sou pregador do Evangelho. Mas o senhor sabe que tem um pastor aí que colocou dólar na cueca, né? Não, mas eu não sou o pastor que colocou dólar na cueca. Não, mas pode ser. O senhor vai mesmo? Abre sua Bíblia aí, se tem dinheiro escondido aí. Olha, irmãos. Pastor era pessoa de respeito, né? Sabe, um pastor Leandro está aqui com essa história menor do que eu. Hoje, irmãos, dá vergonha conversarmos ali com o pastor Gerson de alguém que tem um testemunho. Eu já tinha ouvido falar de uma igreja aqui no Vale, que foi fazer o contrato da casa na imobiliária. O senhor é pastor? Rasgou na cara dele o contrato. Pastor, só me dá problema, só me traz vergonha. Rasgou o contrato no rosto de um pastor, homem de Deus. Está assim, irmãos. Está assim. Até o ministério está contaminado. E alguém está olhando para o pastor. Eu não vou mais na igreja por causa do pastor. O pastor ofendeu. Eu não estou defendendo o pastor que ofende a igreja, não. Detesto isso, porque eu também sou ovelha. Quantas vezes, irmão, eu vou na igreja, eu confesso que eu oro para não me dar oportunidade. Senhor, hoje eu quero ouvir, a lata está vazia. Eu oro assim para Deus, Senhor, e às vezes vem a pancada, e você sai dali: Senhor, eu vim para o culto para receber uma palavra. Nós obreiros, se os irmãos estão aqui, não são inocentes, sabem disso. Às vezes saímos também aborrecidos,
mas nós servimos a um Deus maior. E nós o servimos por fé, em nome de Jesus, aleluia. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com cólera do rei. Antes permaneceu firme com quem vê o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, pelo que o exterminador não tocasse nos primogênitos. Primeira Páscoa, foi Moisés que fez. Havia exigência: cordeiro, ervas amargas, e passar o sangue do cordeiro nas vergas. Verga é aquela parte ali de cima, tá, irmãos? A mais superior. Passava ali. Por quê? Porque o anjo destruidor ia procurar as casas que não tivesse a marca de sangue. Há uma história muito bonita, a tradição dessa história aqui, que diz que o filho mais velho, naquela noite, perguntava para o pai: pai, o senhor passou sangue nas portas? Ô, meu filho, eu passei, fica tranquilo, fica aqui dentro. Porque se não tivesse passado, o filho mais velho morria, né? Então passou sangue, se recolheu todo mundo, e disse que à meia-noite, estou arrepiado, irmãos, à meia-noite Deus falou assim: agora não é mais com Moisés, agora não é mais com o povo, agora é comigo. Anjo destruidor, vai ao Egito, a grande potência. Eles pensam que são maiores do que eu, esqueceram. Vá lá, anjo destruidor, e obedeça o que eu te falei. O que é, Senhor? A casa que não tiver o sangue do cordeiro, mate o primogênito, para que eles saibam que existe um Deus em todo o universo. Aleluia. Oh, irmão, nós não ficamos alegres com a morte do ímpio. Pastor Leandro sabiamente leu aqui o Salmo 37. Quantas vezes nos abatemos: Senhor, por que o ímpio tem tanto, Senhor? Senhor, por que não tem dinheiro nem para comprar um remédio? Senhor, que dificuldade, quase passando necessidade, e o ímpio joga, e o ímpio gasta com mulheres, com jogo. Mas nesta noite nós servimos a um Deus vivo, aleluia, a um Deus poderoso. Ele está dizendo: igreja amada, obreiros amados, é por fé, aleluia. Não existe aqui conhecimento, nada contra o conhecimento. Aqui não existe jeito brasileiro, aqui não existe política da boa amizade. Aqui é por fé, aleluia. É por fé que nós vamos chegar ao céu, aleluia. Tem um hino interessante do irmão Luiz Carvalho, antigo, em que ele diz assim: lá na eternidade os irmãos vão perguntar uns para os outros: como é que você chegou aqui? Como é que você chegou aqui? E a resposta será: por graça, por graça, por graça. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados. Um dos milagres grandiosos. Alguém tentou, disse que a professora estava lá e era inimiga do evangelho, começou a humilhar um garotinho lá. A Bíblia fala aí que o pessoal morreu lá. Isso é exagero. A água batia para baixo do joelho. E o garotinho ouvindo, né? Está falando para humilhar o garotinho. Esse negócio aí, isso é exagero da Bíblia. Como é que água no joelho? E aí o garoto falou assim: professora, com água na barriga, com água acima da barriga, eu estou entendendo que o milagre foi maior ainda, que a Bíblia está dizendo que o exército morreu. Se foi com água no joelho, o milagre foi maior ainda. Porque fazer soldado morrer com água no joelho, só um milagre do Senhor e só por fé. Nesta noite, irmãos, que Deus abençoe. Que Deus fortaleça. Hoje é 5 de janeiro? 5 de janeiro. Quanta coisa, né? Quanto plano. Quanta coisa a gente visualiza para a igreja, para a família, para o reino de Deus. A igreja está aguardando a vinda de Jesus. Queremos um bom prefeito? Sim, mas está difícil, né? Queremos um bom governador? Sim, mas está difícil. Queremos um bom presidente? Sim, mas está difícil. Queremos obreiros de caráter, de palavra, de boa Bíblia, que não sejam rasos no púlpito, na vida.
e foi perguntado isso para um grande pregador, Moody. Por onde você começaria um avivamento, Moody? Tacando fogo no púlpito. Precisamos de palavras, orar pelos nossos líderes, para que eles gastem mais tempo, irmãos, lendo a Bíblia, gastem mais tempo meditando na palavra de Deus, para que quando se aproximar da igreja tenham graça. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Se for pregar como profissional, é fácil como professor acadêmico, a gente dá um jeito, mas aqui não tem academicismo, aqui é pela fé. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, essa é uma palavra de fortalecimento aos nossos corações, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, meus irmãos, ela faz a diferença na nossa caminhada, né? A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É pela fé que nós vamos alcançar a nossa bênção, a nossa vitória. Portanto, meus irmãos, que esta palavra possa penetrar no mais profundo de cada coração e que a nossa fé seja acrescentada esta noite e que nós possamos, meus irmãos, desfrutar do que o Senhor tem preparado para nós. Pastor Josué trouxe aqui esta palavra e eu tenho certeza que ela vai marcar as nossas vidas neste ano de 2014. Quando alguém lhe apresentar uma proposta, quando alguém oferecer algo, você vai lembrar desta palavra. Não, eu prefiro Jesus, eu prefiro ficar com Jesus.